Hora de... Eu quero ver agora, Juliana, ó, o nível tá altíssimo. A gente acabou de ouvir Giga Monteiro, tá? A Juliana chegou. Tá à altura. A cadeira tá baixinha. Aí eu parecia, né, que tava com o queixo na mesa, assim, né? Parece Tipo uma criancinha na aula do pré-primário. Quer usar a minha? Não, eu consegui subir aqui um pouco. Obrigada pela Ela tá preocupação. cedendo, eu acho. Bom, por falar em... Ela vai descendo aos poucos. Ao contrário da taxa de juros. Aí achei que era de São Vai Paulo. subindo. Bom link esse, né? A gente pensou nisso antes, Começa, na verdade. começa hoje a reunião, Ju. Ai, gente. Inevitável? É inevitável, né? A gente está com uma inflação muito alta e saiu agora o índice de inflação da Fundação Getúlio Vargas, o IGPDI, que é uma espécie de prévia do IGPM, digamos assim, né? Porque o IGPM as pessoas conhecem mais porque é referência aí para contratos de aluguel. E o IGP, a diferença desse indicador de hoje é o período de coleta de preços, mas a tendência é de perda de fôlego da inflação. Estava conversando agora há pouco com o André Braz e teve uma queda grande aqui do IGPDI, o André é responsável pelos IGPs da Fundação Getúlio Vargas. Em outubro, a inflação colhida aqui por esse indicador estava em 1,60% e agora em novembro o indicador é negativo, queda de 0,58%. E aí chama atenção que está caindo muito preço de alimento, milho, soja, as commodities em geral, minério de ferro também, e ele estava me dizendo que é uma tendência agora, parece que é uma tendência, porque já tem 3 meses já de queda desses preços agrícolas e básicos no atacado, então quando começa a diminuir preço no atacado é que em algum momento isso vai chegar para o consumidor mais barato. A gente teve uma espécie de pico de preço de produtos básicos, porque com a volta da pandemia houve uma valorização excessiva, porque houve uma procura muito forte, então o petróleo disparou, os preços de alimentos dispararam, e agora, pelo que a gente está acompanhando nas coletas, essa foi a queda mais profunda dos últimos 3 meses, que o André estava me explicando. Então, como a gente está tendo uma boa safra agrícola também aqui no Brasil, a previsão é que, acho que São Pedro ficou com pena da gente, mandou chuva e a safra já foi plantada, né? Então as perspectivas são positivas. Então a gente está nesse momento com um movimento de certo alívio agora, depois de ter subido demais a média dos preços internacionais. E agora, só que o problema é que não é suficiente para tirar a inflação de um patamar que está muito alto ainda no país, porque não é só preço de produtos básicos, a gente tem falta de matéria-prima ainda, que a gente conversou aqui ontem, né, da indústria, está faltando ainda muita matéria-prima. O presidente da associação que reúne as montadoras, a Anfávia, disse que não é só falta de chip, a gente estava até falando aqui ontem, é falta de pneu, é falta de container, ele diz que ainda está tendo muita dificuldade para receber peça, isso é inflacionário, porque aí o frete fica mais caro, quando chegam as peças chegam mais caras. A gente teve muita geada, também tiveram 3 grandes geadas, a gente teve seca histórica no Brasil e a gente tem a recuperação dos serviços. Então você vai hoje comprar uma passagem aérea, tá uma fortuna, né? Eu fui tentar ir para o Rio, com antecedência de 2 meses, estava R$1.000 cada perna. Aumentou 40%. Então, tá muito caro, hotel, assim, os serviços voltaram, né? Então as pessoas que têm, obviamente, alta renda, né, que é a minoria da população, tá conseguindo aproveitar a recuperação dos serviços. E por último, o dólar também, que ainda está muito pressionado aqui no Brasil, com essa discussão toda de gasto público. Ontem o negócio está tão complexo de entender, que ontem eu chamei uma especialista no Band News TV, a Vilma Pinto, da Instituição Fiscal Independente, ela disse que ainda não está certo se vai fatiar ou não, né, a tal da PEC dos precatórios, porque a parte que tem consenso entre Câmara e Senado seria sancionada. Que é a parte do Auxílio Brasil de R$400 e pagar só um pedaço dos precatórios. Mas tem um monte de detalhe que ainda não tem consenso. Então, o que não tem consenso pode ter que voltar para a Câmara, né? Então, são detalhes que no final a gente vê que tem uma pressão
enorme para gastar em ano eleitoral, as tal das emendas que não são obrigatórias, que são obras que não são emergenciais, estão mantidas ali por enquanto dentro da expectativa dos parlamentares, e isso é lenha para o dólar. Então, hoje começa a reunião do Banco Central, que está ali num dilema, né? A economia em recessão, mais uma inflação que é muito pressionada por uma série de fatores. Mas não vai ser um aumento, um salto como o que a gente teve na última reunião. A ideia, a expectativa geral é que a Selic saia hoje de 7,75% para 9,25%, Caramba, um ponto e meio. Então é um salto Isso encarece, né, quem tem dívida, quem precisa tomar crédito, vai né? voltando aquele personagem do Brasil que é o rentista, né? É a Sim, pessoa que coloca o dinheiro lá, deixa rendendo e o dinheiro não circula. Exatamente. Deixa parado, que está rendendo, né? Então, E a expectativa é que passe de 11% no começo do ano que vem, ainda teria mais um aumento de juros. Tem uma crítica grande, né, por parte de empresariado e até de economistas liberais, se o Banco Central deveria ser tão agressivo em juros, porque, como eu falei, o Banco Central ele tem um potencial reduzido de segurar preço, né? Falta peça, alta do petróleo, ele não tem como segurar esse tipo de coisa. Então, vamos ver até onde vai esse juro, porque também se sobe demais, ele dificulta muito a recuperação da economia, né? Que situação, hein? Não é fácil, não. Subiu a música. Juliana Rosa volta amanhã. A gente vai colocar uma apertadinha no parafuso da cadeira aí. Eu prometo que Eu vou indo assim, ó, agora com a música do Acho que eu vou descendo. Até amanhã, Ju. Beijo.